aqui sobre Estado, né? Eu não estou falando Estado demográfico, eu não estou falando território de uma determinada região. Quando eu digo para vocês Estado, Estado com E maiúsculo, eu estou me referindo à nossa União, ao nosso país. Deu para entender? E o nosso país ele tem uma forma de trabalhar. Ele tem uma ação em uma determinada área ou ele pode ser omisso em uma determinada área. Essa ação dele, esse planejamento dele, a forma como ele trabalha dentro dele, né, ou a forma como ele vai direcionar a população que ele abriga, isso a gente chama de política. Tudo bem? Aí o que eu estou querendo falar para vocês? Quando a gente fala de política de saúde, eu estou falando da ação ou omissão do Estado em relação à saúde daquela população. Tudo bem? Tranquilo? Por isso que a gente escuta, né, muitas das vezes, o que? Política de saúde, a disciplina que você está estudando. Política da economia, política educacional, né? Política em relação ao comércio. Então, tudo isso é uma ação que o Estado está envolvido. Deu para mim entender? Então, quando a gente fala da política de saúde, a gente está falando da ação, né, o dever do Estado, né, ou a omissão do Estado em relação à saúde daquela população. Tranquilo? Tá dando para mim entender? Show? Então, veja bem. Aqui, ó, tá aqui eu falando para vocês, né? A ação e omissão do Estado enquanto uma resposta social diante dos problemas de saúde. É o que eu estava falando. Essa ação ou omissão do Estado, né, vai ser de acordo com o problema da saúde ali do indivíduo. Então, só dando aqui. Isso aqui é só realçando, né, o que eu tinha falado com vocês. Tá? Aí vamos lá. Né? Voltando aqui à situação. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: como é que como o nosso governo, né? Quando eu estou falando governo, não estou falando governo atual, o que foi passando, não tem nada a ver. Estou falando como a nossa União, como o nosso país, né? Como é que começou esse atendimento da população? Quando ele começou a visar a saúde do indivíduo? Quando é que ele começou a querer proteger a saúde desse ser? Tudo bem? Quando a gente pode falar assegurar, né, com dois S's e A no início, óbvio, assegurar ou proteger. Todos os dois é a mesma coisa, tudo bem? Assegurar, eu vou assegurar a saúde daquele cara. Eu vou proteger a saúde daquele cara. Eu vou preservar a saúde daquele cara. Tá? Então, isso é só uma forma da gente falar. Mas voltando, né? Então, como é que o país, como é que a União, quando é que ela começou de fato, poxa, tadinho, eu quero cuidar daquele cara, não, porque eu sou filho de Deus, então eu quero cuidar dele. Não, não tem nada a ver. O país, né, ele começou a cuidar do indivíduo, né, a visar a saúde do indivíduo, né, isso começou por volta do período colonial, né. Então, primeiro foi no período pré-colonial, que foi de 1500 a 1530, lembra disso? Né? O Brasil demorou 30 anos ali para, de fato, ter uma colonização, né, fidedigna. Né? E o que acontece? Naquele momento, né, o que foi visado, né, naquela época, né, pelo país foi o quê? Foi a saúde do trabalhador. Então, no momento que a gente tem, né, a abertura dos portos, né, o comércio, né, expansão do comércio ali para a capital do Brasil, o que aconteceu? Muitos trabalhadores naquela época, eles ficavam enfermos, eles adoeciam por grandes doenças endêmicas naquela época. Então, malária, dengue, né? Leishmaniose, doença de Chagas, né? Foram grandes doenças que acometeram a saúde daquele povo. Então, o que o país viu? Ele falou, caramba, esse camarada não pode ficar passando mal, não. Pois esse camarada não pode ficar ruim, não. Eu vou dar uma assistência a ele. Deu para entender? Eu vou dar uma assistência a esse cara. Essa assistência que o país deu a esse trabalhador não foi uma assistência de hospital, não. Eu tô falando, cara, na época lá, ó, 1530, ó. As pessoas nem tinham essa ideia que a gente tem hoje. Então, o que eles fizeram? Eles davam como se fosse uma oferta, né? Oferta que eu digo não de oferta de igreja, mas eles fossem ofertar, eles davam uma contribuição àquele trabalhador. Tudo bem? Essa contribuição é o que a gente chama atualmente de previdência social.
Mas lá naquela época, né, de 1530 a 1920 a 1930, isso era antigamente chamado de Caixa de Aposentadoria e Pensão. Tá? Tu aí que é menino, menina nova aí, está começando aí, ó, né, agora estuda o mercado de trabalho, para quem já sabe, beleza, né? Bom que você sabe ainda mais. Mas para quem não sabe, você tem que entender o seguinte: toda vez quando a gente trabalha, né, de um trabalho assalariado, ou seja, de carteira assinada, você trabalha, parte do teu salário vai para uma previdência social. E para que você coloca teu dinheiro ali? Né? Muitas pessoas falam, é para eu me aposentar. Não, não é só para você se aposentar. É porque parte daquele salário ele está servindo para a sua, ele está contribuindo caso você também esteja o quê? Passando mal. Ah, como assim? Não estou entendendo nada. Caso você sofra algum acidente de trabalho, caso você tenha alguma doença, né, que ela venha se desenvolver na sua jornada de trabalho, isso pode acontecer, você pode ficar afastado, e aí você pode pegar o teu auxílio, né, teu auxílio doença. Então tudo isso é uma forma da previdência assegurar a saúde do indivíduo. Não é, professor, mas eu pensava que era hospital. Não, cara. Quando você fica doente, você gasta muito disso aqui, ó. E os remédios, os insumos, os materiais, a consulta, então tudo isso você gasta. Então o dinheiro ele meio que contribui para a sua saúde. Deu para me entender? Isso que eu estou falando é fidedigno. Né? Quem fala isso é o Ministério da Saúde, né? A Anvisa também e a Fiocruz. Foram os materiais ali que eu fiz o slide de vocês. Então, retornando à explicação, né, essa forma de preservar era uma contribuição que o governo dava àquele trabalhador. Essa contribuição era em forma de dinheiro, não era muito, mas meio que auxiliava aquele trabalhador. Veja bem, a gente está falando de uma situação que os indivíduos eram totalmente precários, né? As condições de saúde, de higiene eram precárias. Não tinha naquela época hospitais. Não, o primeiro hospital ele só foi se dar, né, quase 30 anos depois, 70 anos depois, né? O primeiro hospital que teve aqui no Brasil. Então, o que acontece? Essas pessoas que recebiam o dinheirinho ali, né, elas tinham um tratamento melhorado e com isso, né, por eu ter um tratamento adequado, eu conseguia tratar aquela doença que estava me lesionando e eu sarava e voltava ali novamente ao mercado. Então, isso gerava renda à União. Só o que acontece? Veja bem, se você parar para pensar, imagina uma população que tem condições e uma população que não tem condições. Isso eu estou falando em saúde. O que acontece? A gente tem uma divisão, a gente tem uma dicotomia, que é a divisão, um hiato. Né? Então o que acontece? Isso aqui gerou, com o passar dos tempos, uma revolta da população. Tudo bem? Por que revolta, professor? As pessoas estavam indignadas. Eles queriam uma saúde, olha só, que viesse a abranger a todos, independentemente das condições sociais, independentemente das condições éticas e independentemente de outros fatores. Então, tudo isso houve um questionamento da população, houve uma revolta da população, tá? Por quê? Porque naquela época, quem cuidava, aí eu já estiquei já o tempo. Na época de 1970, né, de 1960 até 1986, quem cuidava da saúde do trabalhador era a Previdência Social. Né? Então ela sofreu uma modificação, não era mais Caixa de Aposentadoria e Pensão, virou Previdência Social. Que antigamente também não se chamava Previdência Social, era o antigo INAMPS, que era o Instituto Nacional de Aposentadoria Médica da Previdência Social, que hoje em dia tem esse nome, Previdência Social. Então, os trabalhadores assalariados, eles tinham, né, eles tinham uma proteção desse instituto, né, e com isso eles tinham um atendimento médico. Esse atendimento médico é o atendimento médico de modelo curativo. Poxa, professor, você está falando estranho. Eu vou resumir para você. O que é modelo curativo? Não entenda modelo curativo como uma coisa boa, não tem nada a ver. Modelo curativo é só eu focar na doença. Eu esqueço dos demais aspectos daquele indivíduo. Então, quando eu foco só na doença e esqueço de quem você eu só estou falando que a saúde é uma ausência de doença. Não tem outros fatores que vão determinar a doença. Então, por mais que eu foque só na doença e não investigue outros fatores, a gente está sendo ausente no atendimento com aquele indivíduo. Por quê?
Porque atualmente nós sabemos que nós temos fatores determinantes para a saúde, que são o lazer, é a moradia, é o transporte, é a alimentação, tudo bem? São os fatores que vão determinar a saúde. Ah, o SUS vai trabalhar nisso? Não, a gente vai ter outras ferramentas ali para auxiliar no Sistema Único de Saúde. Deu para entender? Ó, puf, só abrir a cabecinha. Então, retornando à explicação, naquela época só tinha esse modelo, né? Só de curativo eu não enxergo outros aspectos. Então o que aconteceu? Lá em 1986, não, 86? Isso. Lá em 1986, né, a população, juntamente com outros profissionais da saúde, que também estavam se questionando nesse tratamento, né, eles estavam observando que o tratamento antigo não era um tratamento eficaz, tinha uma grande parte da população que era precária. O que aconteceu? Eles fizeram uma conferência, né, onde eles iam debater sobre os assuntos da saúde. Essa conferência a gente chama de Conferência Nacional da Saúde. Só que não foi a primeira vez. A gente teve 7 antes de 86. Então, por ser uma oitava conferência, a gente chamou de oitava Conferência da Saúde. Essa conferência ela foi muito importante, por quê? Porque ali o pessoal estava querendo que nós tivéssemos, olha mãe, ó, um sistema que ele fosse único. Por que único? Porque eu ia centralizar, não é que eu ia centralizar, mas eu ia ter um sistema único, né, para cuidar da toda a população. E teria regras, uma regra, né, ou melhor, a gente ia colocar responsabilidade para o nível federal, para o nível estadual e para o nível municipal. Tudo bem? São as esferas de poder que nós temos aqui no nosso país. Federal, municipal e estadual. Ou tanto faz, né? Federal, estadual, municipal. Então, o que acontece nisso aqui? Esse sistema ele foi criado, tá? A ideia desse sistema, né, foi em 86. Então, em 88, quando a gente teve o processo de redemocratização, onde a gente vai criar a Constituição Federal, tá? A Constituição Federal ela foi criada em 1988 e ali fala sobre os direitos e deveres da população, assim como vai falar dos deveres do Estado em relação à sua população, tá? É o que a gente hoje abre a boca e fala, eu tenho direito e dever, sim, esse teu direito e dever, tá? Pela Constituição de 88. Então, o que aconteceu? Essa Constituição, né, que a gente chama de Carta Magna, essa Constituição que fala sobre as responsabilidades do Estado, essa Constituição que fala sobre as responsabilidades, sobre os direitos do indivíduo, o que eles fizeram? Eles colocaram a saúde como um dever do Estado, como um dever de fato do meu país poder cuidar de todos, independentemente de que situação aquele indivíduo se encontre. Deu para me entender? Sim ou não? Então, em 88, a gente traz a saúde, né? A gente coloca a saúde como o quê? Como direito de todos, né? E dever o quê? E dever do Estado. Então, isso é importante a gente entender. Então, nessa Constituição, lá no artigo 196, ele disse que a saúde era um dever do Estado e direito da população. Então, todos têm direito a ter uma saúde. E quem é que vai assegurar? Quem é que vai preservar? Quem é que vai proteger? O Estado. O Estado quem? O país. Tá? Vou te dar um exemplo aqui para você entender melhor como é que funcionam essas coisas. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que tem uma pessoa, ela passa mal. Quando eu falo passar mal, é passar mal mesmo, não é dor de cabeça, tá? Então, vamos supor que essa pessoa, ela venha desmaiar, né? Então, ela teve um mal súbito, puf, né? Desmaiou. E ela desmaiou em frente à porta de um hospital particular. Ó, entende o que eu estou querendo falar para você? Quando eu falo particular, tu não já pode pensar, tem que pagar. Esquece isso, esquece isso. Foca só no que eu estou falando para você. Pela nossa Constituição, pelo Estado proteger a saúde de todos, cabe ao hospital particular atender aquele indivíduo. Ué, professor, mas por causa de quê? Ué, cara, você é um ser humano, né? E todo ser humano tem direito o quê? À saúde. É isso que está no artigo aí, que está
demonstrando a vocês, artigo 3, se eu não me engano, que saúde é um direito fundamental de todo ser humano. Então, o que acontece? Pelo fato de saúde ser um direito meu, e o direito à saúde ela está conectada com o direito à vida, né? Está conectado, lógico. Se você não tem saúde, o que vai acontecer com você? Você morre, vai a óbito. Então, saúde está conectado com o direito à vida. Então, esse direito à vida, né, que está conectado, está intimamente ligado com o direito à saúde, né, vai se sobrepor aos mais direitos. Então, o que vai acontecer? É obrigatório no hospital particular atender um indivíduo que ele venha passar mal, né, frente ali ao seu estabelecimento. Logicamente que eu estou falando numa situação, gente, de emergência. Que é uma situação de emergência? É uma situação que tem que ter atendimento imediato. O que é uma coisa imediata? Uma coisa rápida, naquele momento. Não pode esperar. Por quê? Porque aquela pessoa, aquele indivíduo, ele está correndo um perigo contra a vida dele. Tudo bem? Tranquilo? Se minha vida ela está em perigo, automaticamente eu estou um passo o quê? Para falecer, sim ou não? Sim. Tudo bem? Ah, mas professor, mas isso não acontece, professor. Ah, professor, essas coisas não acontecem porque as pessoas não sabem. É isso que não acontece, mas é errado. É isso que você tem que entender. Errado é errado, certo é certo. Grava sempre isso. Né? Ah, mas se o hospital não fizer isso, professor, ele está cometendo um crime? Lógico. Né? Que crime é esse, professor? É uma negligência, é uma omissão de socorro. Então, tudo isso está caracterizado. Tudo bem? Tranquilo? Ah, mas ele não tem, professor, dinheiro para pagar. Me entenda, o dever da saúde é de quem? É do Estado. Então, o Estado vai assegurar isso. Tranquilo? Deu para me entender? Show? Então, nesse momento, né, desses artigos, foi criado ali o nosso SUS. Então, o SUS, né, ele nasceu pela Constituição, tudo bem? E é onde a Constituição vai falar dos direitos e deveres, e a Constituição vai falar, deixa eu ver aqui, só que me perguntou do... Pera aí, deixa eu ver só aqui quem me perguntou dos princípios, acho que foi a Júlia, né? Deve ter sido a Júlia. Isso, a Júlia, né? E aí, Júlia, o que vai falar essa Constituição? Essa Constituição vai falar a forma como esse sistema ele vai trabalhar. É onde a gente vai falar dos princípios e diretrizes desse sistema. O que é princípio e diretriz? É a forma como ele trabalha, tudo bem? Então, a gente tem vários princípios, tá? Eu vou falar os 3 mais importantes. Não estou dizendo que os outros não são, mas os mais importantes, o que o pessoal bate mais ali no martelo. O primeiro princípio é o princípio que a gente chama da universalidade. Que princípio é esse? Universalidade. Universalidade é o princípio do SUS aonde todos têm acesso à saúde. Então, ó, tá concordando com a explicação que eu fiz. Ó como é que se encontra. Então, todos têm direito à saúde. Tudo bem? Independentemente da situação que ele se encontra. Isso é o princípio da universalidade. Ok? Outro princípio que nós chamamos do princípio da equidade. O que significa equidade? Equidade é diferente de igualdade. Tá, você não me explicou nada. Vamos lá. Equidade no campo do SUS, no campo desse projeto do Estado, significa investir nas áreas mais carentes em comparação às áreas menos carentes. Então, isso que a gente chama de equidade. A gente vai investir, a gente vai focar na área mais carente em comparação àquela que não se encontre nessa situação. Para quê? Para que aquela área que ela está numa situação de extrema pobreza, né, uma situação grave, ela venha se elevar e ter o mesmo patamar daquela que não tem essa situação. Então, isso a gente chama de equidade. Em outras palavras, o que significa a equidade? A equidade a equidade é eu combater a desigualdade, tudo bem? Então, isso é equidade. Eu vou investir naquela situação onde há desigualdade para eu tirar aquele indivíduo, aquela população, aquele estado nessa situação caótica.
É o que na área do direito a gente até fala, né? A gente só pode combater desigualdade onde há desiguais. Isso é fato, né? Então, a desigualdade entre os desiguais. Então, isso é o que a gente vai tratar. Tudo bem? Tranquilo? Show? E o outro princípio que a gente tem é o princípio da integralidade. O que é o princípio da integralidade? Você, né, futuro profissional da área da saúde, se Deus quiser, a gente não tem que estar só com esse fervor de eu vou trabalhar no hospital, pronto, acabou, não é isso. Você tem que entender o seguinte: quando a gente está falando de uma estrutura que presta um atendimento para a população, você tem que saber que a gente tem os hospitais, a gente tem as unidades básicas de saúde, e a gente tem as unidades de pronto atendimento, a gente tem rede de cegões, né? Você que gosta de maternidade, a gente tem as maternidades, e nós temos hospitais especializados, os hospitais de grande porte. O que é isso, professor? É um hospital, é, é um hospital que abriga, né, mais de 500 leitos. Então, tudo isso tudo isso está falando, né, sobre esse atendimento. Então, o que acontece? Se você reparar bem, cada hospital, né, cada serviço, ele tem uma forma de trabalhar. Por exemplo, uma UPA é diferente de um hospital, um hospital é diferente de uma clínica da família, mas se você reparar bem, todos vão se conectar. Então, essa integralidade entre eles é que vai conferir o nome desse princípio. Tudo bem? Tranquilo? Ou seja, todos os serviços eles vão trabalhar de uma forma o quê? Articulada, conjunto. Tudo bem? E isso vai se tornar o quê? Uma integralização. É o que vai conferir o princípio da integralidade, ou seja, todos os serviços de saúde eles podem se conectar. Tá? Então são os três princípios que a gente tem aqui como referência: a universalidade, a equidade e a integralidade. Tem mais outros princípios? Tem, a gente tem outros princípios. Que princípios são esses, professor? Desculpa. A gente vai ter o princípio da descentralização. O que significa o princípio da descentralização? Descentralizar é o repassar o poder, ou seja, eu distribuir as atribuições, as funções de cada um. Então, dentro desse sistema, ele vai repassar a função de cada esfera de poder. Por exemplo, o governo federal, né, em relação à saúde, qual é a função do governo federal? É investir em tecnologia, é investir em insumos. Insumos é isso aqui, ó, repasse de dinheiro, tá? É investir nos hospitais especializados, né, hospitais federais. Isso é caracterizado o poder federal. Poder estadual, qual é a função do poder estadual? A função do poder estadual é assegurar que as leis que foram conferidas pelo poder federal elas possam ser aplicadas dentro do seu estado, e também a gente vai avaliar se essa lei ela pode ou não, né, ser aplicada dentro daquela região. Ué, pode acontecer isso? Pode. Isso pode acontecer. Até porque você está numa república democrática brasileira. Né? Então, o representante, né, do estado, do estado, do país, do município, é onde a gente vai ter o presidente, o governador e o prefeito. Né? Cada um ele é um presidente do poder executivo. Então, cada um ele vai executar uma ação mediante a situação que aquele estado, aquele município se encontra. A função do município, qual é a função do município? A função do município é assegurar, é facilitar o atendimento da população. Vamos ver na prática como é que funciona? Vamos ver. Campanha de vacinação. Né? A gente tem ali as vacinações que é para ser feita num período de tempo. Quem investe na fabricação das vacinas, quem investe nas pesquisas das vacinas é o governo federal. Então, o governo federal ele vai investir na fabricação das vacinas, na pesquisa de uma vacina, tudo isso é o governo federal. Tá? E o que ele vai fazer? Ele vai distribuir essas vacinas para o estado. Então, quem vai assegurar o transporte da vacina para cada estado é o quê? São os representantes do poder estadual. Tá? E quem é que vai distribuir essas vacinas para o município? Quem é que vai aplicar essas vacinas para a população? É o município, tudo bem? Por isso que cada estado tem seu município, ou seja, eu estou facilitando o atendimento da população. Então isso é um princípio que nós chamamos da descentralização. Tudo bem? Tranquilo? Tá de boa? E o que vai acontecer?
A gente tem, além desse princípio da descentralização, nós temos outros. Que outros são? A gente tem o princípio da hierarquização. O que é hierarquia? Né? O atendimento da população ele é feito por hierarquias. Por exemplo, nós temos o atendimento primário. O que é o atendimento primário? O foco dele é a prevenção. Que estrutura ela vai focar nisso? As unidades básicas de saúde. Nós temos o nível de atendimento secundário. O que ele vai preservar? A promoção da saúde. Né? De que forma? As unidades de pronto atendimento, as unidades de rede de cegonha, a maternidade. Eu estou promovendo a saúde daquele cara. E o nível terciário? O nível terciário a gente vai focar na recuperação. E nesse nível onde a gente tem o que? Os hospitais especializados. Tudo bem? Tranquilo? E dentro desse princípio da hierarquização, a gente também vai ter o princípio da regionalização. Professor, me explica melhor isso. Deixa eu te falar. Vou te explicar. Todos os princípios eles estão conectados. Todos os princípios estão conectados. Nenhum é maior do que o outro. Não existe isso. Todos estão conectados e todos trabalham de uma forma mútua. O que é mútua? Naquele momento, junto. Vamos lá, presta atenção. Eu tenho uma região, tá? Aquela região é carente, ela é carente de educação, ela é carente de atendimento, tá? Ela é totalmente carente. Então, o que a gente vai fazer? O governo ele vai focar naquela região. Olha o princípio da equidade. Aquela região ela precisa de um atendimento. Olha o princípio da universalidade. Todo mundo não tem que ser tratado? A universalidade está ali. E o que eu vou fazer? Eu vou ver o que aquela região está mais precisando. Ela está precisando de um hospital ela está precisando de um hospital especializado? A gente vai ver. Né? Por exemplo, quais as doenças que estão mais atingindo ali? São doenças que a gente precisa de um tratamento específico, por exemplo, câncer, né? Doenças ali cardiopatas. Então a gente vai avaliar. Talvez sim, talvez não. Né? Ah, não é essa situação. Aquela região não precisa de um hospital especializado. Aquela região ela precisa de um hospital de grande porte, um hospital que tem uma capacidade de leitos acima de 500. Por quê? Porque a quantidade de indivíduos que têm determinadas doenças são doenças que estão lesionando esse camarada está com dificuldade de fazer as situações dele, ou até impossibilitou dele realizar as atividades cotidianas. Então a gente vai pegar um hospital ali de grande porte. Ou talvez não. Talvez as pessoas elas estão adoecendo porque elas não têm uma educação. Ué, professor, você está falando que a pessoa é burro? Não estou falando isso não. Educação que eu estou falando é educação em saúde. Como assim? Eles não têm uma orientação em relação à prática de higiene, eles não têm uma. E acontece, tá? Tem região que é assim. Eles não têm uma educação, né, na prática das atividades sexuais, né? Então tem que saber orientar, tem que falar a forma de prevenção. Né? Esse pessoal, eles não sabem, né, o que é uma doença infecciosa. Então, o que aquela região ali está precisando? Aquela região está precisando, olha só, de uma unidade básica de saúde. É onde a gente chama o quê? Do programa de saúde da família. Então, eu vou ter uma unidade básica ali. Ali a gente vai ter os enfermeiros, a gente vai ter os médicos, a gente vai ter os agentes de saúde. Para quê? Para eu conseguir levantar quantas pessoas moram naquela região, quais as doenças que está tendo mais foco, para quê? Para que essa unidade básica de saúde ela possa tratar, prevenir e encaminhar aquelas situações mais graves a hospitais especializados ou hospitais que tenham que equipamentos mais elaborados. Então, olha só o princípio da integralidade, olha só o princípio da hierarquia, olha só a hierarquia de atendimento. Eu vou avaliar qual que está ali, qual que está compensando eu criar, porque isso tudo gasta dinheiro. Né? E olha o princípio da regionalização, ou seja, em cada região eu tenho um nível de atendimento, seja uma região, seja um município, um bairro, um estado, tudo bem? Então tudo isso vai se articular. Deu para me entender? Tá tranquilo? Tá? Então, tirando esse princípio que eu falei da hierarquização e regionalização, os dois são juntos. A gente também vai ter um outro princípio que se chama de participação social. O que é participação social? A população ela pode participar das mudanças que acontecem na saúde daquele município e daquele estado. Ué, a gente pode participar? Pode sim.
A gente tem um princípio do SUS. Mas como é que a gente participa? Né? Pegando coquetel molotov e tacando na cara dos outros? Não, não é nada disso. A gente vai participar através de uma estrutura que a gente chama de conselho. Tá? Em cada município, tudo bem? Em cada estado a gente tem um conselho. A gente tem os conselhos municipais, nós temos os conselhos estaduais. Quem é o representante do conselho municipal é o secretário municipal de saúde. O representante do conselho estadual é o secretário estadual de saúde, tá? E o que eles vão fazer, esses dois caras aí? Eles vão pegar as queixas daquela região, daquele bairro, tudo bem? Não é só da população, é também dos profissionais, é também das empresas que cooperam para o atendimento da população, tá? Empresas particulares, eles também vão pegar isso, e eles vão levantar essas queixas e vão realizar projetos. O que é projeto? É o projetar um método de eu interferir, né, naquele possível problema que aquela região está apresentando. E isso vai ser passado até o governador, até o prefeito e até ali o presidente. Tudo bem? O presidente é Conselho Nacional, né? Isso vai se passar e eles ali vão fazer projetos, eles vão decretar algumas coisas para a gente tentar combater aquelas infecções, para a gente tentar amenizar aquelas doenças e também para a gente prevenir a saúde da população. Tudo bem? Então isso a gente chama de conselho. Então a população ela pode participar desses conselhos. Né? O que você tem que entender? Isso é muito importante. De 100% das pessoas que participam do conselho, 50% é de pessoas comuns. O que é uma pessoa comum? Ela não precisa ter uma formação da saúde, tá? Então 50% é uma pessoa comum. Ah, mas ela não precisa ser da área da saúde, professor? Ué, você mora dentro daquela região, você está vendo que tá ruim a situação, você vai ficar calado? Você pode se questionar. Questionar não é xingar, mas você pode se questionar, você pode falar, você pode ter ali projetos, poxa, eu tenho que fazer essa melhoria assim, assim, assado. Então, isso é um conselho de saúde. Tá? Depois eu vou falar onde é que a gente entra nisso aí. 25%, né? Então ó, tinha 50%, tá? Falta mais 50%. Então, dos outros 50%, 25% é de profissionais da área da saúde. Então, dos 100%, 25% vai para profissionais da área da saúde, desculpa, e os outros 25% vão para as empresas que prestam atendimento à saúde. Então, os empresários que são empresários da saúde, eles vão participar desse conselho. Então, repara que de 100%, 50% é para pessoas comuns, 25% é dos profissionais e 25% são das empresas que participam da saúde. Esse processo a gente chama de parentalidade. Tudo bem? Tranquilo? Isso aqui vai falar sobre as pessoas que interagem dentro desse conselho. E onde começa esse conselho? Esse conselho ele vai atingir ali nos seus municípios através das unidades básicas de saúde, onde tem as reuniões, né, em cada bairro ali. Isso é levantado, isso junta ali aos municípios e o secretário ele tem a atribuição de interferir, de fazer projetos e tudo mais. Tudo bem? Tranquilo? Agora, uma coisa que é muito importante a gente saber, isso é o que fala o Sistema Único de Saúde. O governo federal, os governos estaduais e os governos municipais, eles serão responsabilizados de forma mútua. O que é responsabilidade? Se acontecer qualquer coisa, todos os três serão responsáveis. Então, se o município rouba, o Estado paga o pato? Não, não é isso. Mas a gente vai avaliar o que está acontecendo. Eu sou uma pessoa de fora, eu não sei o que aconteceu, então a gente vai o quê? A gente vai ver quem foi o responsável por aquilo ali. Então os três eles vão o quê? Eles vão ter a responsabilidade. Lógico, cada um vai ter seu parecer. Tudo bem? Tranquilo? Então isso é o que a gente chama de conselho de saúde. Tá bom? Tranquilo? Então, isso foi um breve resumo que eu fiz para vocês. Tá? Tirando isso, se ficou alguma coisa em clara nesse momento, ou melhor, uma coisa obscura nessa pequena explicação, vocês podem falar para mim que eu respondo aqui agora. Mas tirando a dúvida da Júlia Dias, não, né? Foi uma outra aluna que falou dos princípios, foi a Letícia. Né? Letícia, conseguiu tirar a dúvida do princípio e diretrizes, né? Não só a Júlia, mas você aí que estava com uma outra dúvida. Essa breve explicação conseguiu solucionar as dúvidas que vocês apresentavam?
pode falar para mim aí, tá? Sim, sim, professor, compreendi. Compreendeu mesmo? Deu para entender dos princípios? Agora, hein, Letícia, você tem que entender o seguinte, tá? Quando a gente fala de princípio, a gente tem dois tipos de princípio. Tá até aqui, ó, no slide, ó. Vou até passar aqui para você ver. Dá uma seguradinha aí, peraí. Só um momentinho. Os princípios, a gente tem dois tipos. A gente tem o princípio que nós chamamos de princípio ideológico, tá? A gente tem esse tipo de princípio. A gente tem um princípio que nós chamamos de princípio doutrinário, tá? Então, são dois tipos de princípio que nós temos. Isso que você tem que entender, tá? Doutrinário, que a gente chama de ideológico, ou princípio organizativo. Então, preste atenção nisso aqui. O que significa um princípio doutrinário? Doutrinário ou ideológico, tá? Tanto faz. Princípio ideológico foi o modo como foi projetado esse sistema. Então, a ideologia desse sistema é o quê? De universalidade, de integralidade, né? E de igualdade. Essa igualdade aqui está correlacionada à equidade, tá? E o princípio organizativo, como é que é a organização desse sistema? Esse sistema ele tem que ser descentralizado, tem que repassar as atribuições para cada nível de governo. Eu tenho que ter uma hierarquia da saúde, né? Qual é a região que está precisando de um atendimento de prevenção, qual é o atendimento que está precisando de um hospital especializado, qual é a população, qual é a região que está precisando de um sistema ali de maternidade que vai visar a promoção da saúde. Então isso confere o que? A Não regionalização. entendi nada, não. E o outro princípio é o que a gente chama de participação social, que foi o que eu falei para vocês, sobre a participação da sociedade. Tudo bem? Tranquilo? Então, esses são os princípios que a gente tem em relação ao Sistema Único de Saúde: princípio ideológico e princípio organizativo. Deu para me entender? Então, relembrando: ideológico. Ideológico quem a gente tem? Universalidade, equidade e integralidade. Organizativo, quem a gente tem? Descentralização, hierarquização, regionalização e participação da sociedade. Tudo bem? Então, eu tenho 3 ideológicos e eu tenho o quê? 4 organizativos. Tudo bem, gente? Está tranquilo? Deu para entender? Acho que alguém falou alguma coisa aí, não sei se foi dúvida, que eu falei aqui junto. Mas tá de boa? Deu para todo mundo entender direitinho ou não? Fala aí para mim. Deixa eu só não vir não. Toma café. Dá uma despertada aí. Né? Todo mundo tá entendendo? Entendeu direitinho? Né? Tem um passarinho cantando aí, né? E, rapaz, tá tão piando a beça aí. Mas, tirando aqui, deu? Tá tranquilo? Tá? Tem alguma dúvida na explicação? Ficou com alguma dúvida no momento que eu expliquei para vocês? Vocês têm que falar aqui agora, para eu saber. Que eu tiro aqui a tua dúvida rapidinho. O momento é agora. Estão com alguma dúvida na matéria? Ficaram com alguma dúvida no resumo? Eu sei que é uma matéria um pouco cansativa, mas vocês têm que falar para mim para eu resolver o problema de vocês, tá bom? Fala para mim aí. Esperar o pessoal digitar. Ou falar também, tá? Você pode falar, não tem problema nenhum. Ninguém? Ninguém ficou com nenhuma dúvida? Só Júlia e Letícia que falam, né? O pessoal aí também pode falar, gente. Não tem problema nenhum não, tá? Preciso também do feedback de vocês para saber se a explicação tá atendendo aí vocês, tá legal? Tá de boa? Tá tranquilo? Tá tranquilinho a explicação? Tem. Ninguém tem nada para perguntar, não? Nadinha? Ninguém? Ninguém tem mais dúvida? Acho que o pessoal tá preocupado com a matéria ali de português, né? Então, olha só, vamos fazer o seguinte: já que ninguém
ninguém fez nenhum questionamento, ninguém falou nada de dúvida. Então, o que, que eu vou fazer é o seguinte, preste atenção. Desculpa. Eu vou... Calma, deixa eu primeiro terminar aqui que eu vou falar. Essa conferência da gente, ela está sendo gravada, tá? Eu vou colocar lá, lá na plataforma. Para quê, professor? Para que os seus amigos que infelizmente não puderam acompanhar a aula de hoje, as orientações de hoje, eles podem rever essa explicação lá na plataforma, tudo bem? Sem problema nenhum. Então você fala para o teu amigo aí que aconteceu, sei lá, pode ter acontecido alguma coisa com ele, ele teve uma dificuldade de entrar na plataforma, de entrar aqui no chat, tá? E, poxa, ele queria fazer alguma dúvida, talvez a sua dúvida pode ser o esclarecimento da dúvida dele. Então vai estar isso lá no painel, tudo bem? Agora, eu peço que vocês comuniquem aos seus amigos sobre as orientações que eu li para vocês. Então presta bastante atenção. Nossa disciplina ela vai encerrar no dia 30, 31, né? Vai se deparar no sábado e no domingo. Então isso termina a nossa matéria, tá? Eu vou colocar para vocês um novo conteúdo. Fica tranquilo que a gente não vai ter outro método de avaliação. O método de avaliação são os 2 questionários anteriores. Então pede para os seus amigos que não fizeram o questionário, para eles fazerem o questionário, tá? Pede para os seus amigos mandar mensagem, caso alguém tenha dúvidas, tá? Lá na plataforma, que eu sempre estou ali. Às vezes pode parecer que não está online, mas eu estou online. Então você pede para os seus amigos ali entrarem na plataforma, para quê? Para eu tirar as dúvidas ali deles. Tudo bem? Tranquilo? Então a gente vai ter uma disciplina ali de ética que faz parte da política de saúde e eu também vou estar administrando a aula com vocês. Tudo bem, gente? Tá tranquilo? Tá? Na próxima semana a gente se vê, tá? Foi combinado nesse mesmo horário, às segunda-feira, para não atrapalhar vocês. Tranquilo? E aí a gente fica nesse horário, eu tiro a dúvida de vocês mais uma vez, explico a matéria, né? A matéria referente à disciplina de ética. Lembrando que essa matéria ela também já está com a explicação, tá? Como se fala? Já está com a explicação no slide, então vai ser jogado lá na plataforma para vocês. Tá tranquilo? Show? Agora, só dando uma reforçada, mais uma vez, o que eu e a professora Márcia a gente está esperando? Ela está até ali, tadinha. Está até ali vendo ali a gente. O que a gente espera, né, é que vocês vejam a plataforma, comuniquem aos seus amigos, tá? Da plataforma. É aquele negócio, uma mão, ela lava a outra, né? Um ajuda o outro. Você tem que ajudar, pô. Às vezes você tá passando ali uma situação, o teu amigo te ajuda, pô, ajuda o teu amigo, pô, não custa nada. Né? Então você fala ali pro teu amigo, eu tô ali na plataforma, eu tiro as dúvidas do pessoal, eu tô aqui com vocês, a professora Márcia está aqui com vocês e a gente também está na plataforma, tá legal? Aos representantes, eu não sei se ficaram ou saíram, mas caso algum representante esteja, passa essas informações para os seus amigos, tá? De classe, para que todos venham ter uma única comunicação, para não sair ruído. Tá legal, gente? Tranquilo? O que a professora Márcia a gente deseja para vocês é um bom, né? Um bom fim de semana, que hoje é sexta-feira, estou pensando que hoje é segunda, tá? Para a gente ficar aí na paz aí de Deus. Tá legal? Tranquilo? Show? Eu não sei se eu... Isso, gente. Isso, Bom professor. dia para vocês. Bom final de semana, né? E faço válidas, né? Colaborativas palavras do professor Tobias. A gente está em finalização, né? E é muito importante a participação de vocês, o empenho, tá? Nós estamos aí para se unir, para poder somar, tá? Bom dia para vocês, boa aula e boa semana, tá? É isso aí, professora Marta. Professora aí, tá nós dois aí, ó, na batente aí com vocês aí, tá legal? Então é isso o que a gente quer deixar para vocês é isso. Nós, professores, nós sempre estamos aqui para ajudar os alunos, né, professora Márcia? Só que Isso. a gente precisa também do feedback de vocês. Eu sei que se vocês estão aqui, é porque vocês estão dando esse feedback para a gente, lógico, né? Mas é, aquele negócio, vocês conhecem seus amigos, a gente está também na plataforma, a gente conhece os alunos, mas aquele negócio, quanto mais você facilitar a comunicação, melhor. Tudo bem? Então, Isso. comunica aos seus amigos. Ah, mas ele não me escuta. Comunica, pô, ele vai te escutar, entendeu? Fala com seus amigos, ó, poxa, professor jogou vídeo, hein? Ó, os professores botaram lá na plataforma, hein? Ó, professor falou do acesso. Fala isso para ele, por quê? Porque se ele tiver algum levante, porque aquele negócio, todo mundo fica ansioso, ai meu Deus, e agora, e agora? É nesse momento que ele entra com a gente, ele entra em contato com a gente resolve o problema dele. Tá legal? O que nós, professores, queremos é o seguinte: é que ninguém venha sair prejudicado, tá?
O que é prejudicado? A gente vai passar a mão na cabeça de todo mundo? Não, nem isso. Mas quando a gente fala não ser prejudicado, é que ninguém venha sair ali, sei lá, com deficiência na matéria, com deficiência em relação à nota. Deficiência em relação à nota o quê? Sei lá, ele não aprendeu, ele não entendeu, ele está com dificuldade na internet. Então isso a gente precisa saber, tá? Então comunica com seus amigos. Eu e a professora Márcia, a gente sempre está ali na plataforma. Quando a gente não está na plataforma, a gente está montando material, né, professora Márcia? Cansa, Isso. é cansativo. Meu Deus do céu. A gente tem que tomar uns 5 de azepam, né? Pra voltar, dá vontade de quebrar o computador, dá vontade, pô, dá vontade de, sei lá, de querer sumir do planeta Terra. Mas a gente está fazendo isso, cara, é para atender vocês, né? Verdade. Proporcionar o melhor para vocês, dentro das possibilidades, né? Isso aí. Professora Massa, você quer falar mais outra coisa com o pessoal? Eu deixo a palavra com você agora, tá? Tá ok. Tobias, quando finalizar tudo, eu preciso falar com você, tá bom? Tá, tá Tá legal. ok? Tá. Meus queridos, mais uma vez, bom dia, tá? Sei que é difícil, porque vocês têm outras disciplinas também, junto com políticas de saúde, né? Tem as matérias do ensino médio. A gente compreende tudo isso, né? Mas complementando o que o professor Tobias falou, nós estamos aqui para ajudar vocês. De forma alguma não queremos prejudicar, pelo contrário. A gente procura, sim, estar oferecendo a vocês o resumo do resumo. Teve dúvidas? Entra no chat na nossa plataforma. Fala através dos grupos, né, dos e-mails, dos grupos, né, que nós criamos para poder manter contato. Enfim, não deixa a dúvida se acumular não, porque senão fica pior, Sim. tá, meus queridos? E no mais, que a gente puder ajudar vocês, tá? Não é é uma matéria assim, como o professor Tobias falou no início, né? O SUS, políticas de saúde, é um emaranhado, uma coisa está relacionada à outra, né? Então, tudo é um processo, vocês têm que ler, reler, aí, quanto mais vocês relerem, vocês vão vendo as dificuldades, vai surgindo a dúvida, e em cima disso a gente vai tentar rebater com vocês. O que não pode é vocês ficarem quietinhos, omissos, não falar nada. Tá bom, meus queridos? Desejo para vocês um bom final de semana, tá? Um bom dia de aula hoje, que eu sei que vocês vão ter aula ainda do ensino médio, né? E nós estamos finalizando, como o Tobias colocou, né? E daqui a pouco a gente está entrando em ética também, tá bom? Uma boa semana para vocês, tá ok? Isso aí, tá legal, professor. Então, só salientando, né, a conversa da professora Márcia, então é isso que a gente deseja para vocês. A gente deseja um bom final de semana. A disciplina de ética, mais tarde, a gente vai colocar ali para vocês, tá? Repassa para seus amigos que provavelmente vai ter um que vai falar: ai meu Deus, a gente tem mais coisa para fazer, né, professora Márcia? Sempre tem um que vai falar isso. Ai meu Deus do céu, não, Sim. para com isso, não vai ter nada para fazer, não. É só para te explicar, né? O nosso intuito é fazer com que você aprenda. Não adianta passar e não aprender, e não adianta nada, né? Então, a gente vai estar ali a gente vai colocar um conteúdo de enfermagem, né? Que aí é para você aprender sobre a disciplina de ética. Por que a gente fez dessa maneira? Porque a gente também está com o pessoal de nutrição. Então, para não embolar a cabeça de um e do outro, Uhum, a gente terminou o uhum. política, que o pessoal de nutrição já foi embora, né? Foi embora que eu falo no bom sentido, eles já terminaram ali a grande parte, não é todo mundo não, já terminou a disciplina de política de saúde, né? Uhum. E você que é de enfermagem, você vai ficar um cadinho aí com a gente para entender ética, tudo bem? Isso. Lembrando que a forma de avaliação está lá no questionário. O questionário já está lá. Né? Uhum. Ah, professor, eu vou fazer terceiro. Não vai fazer mais terceiro. Você não vai fazer mais nada, meu filho. Você só vai fazer só os questionários anteriores. Acabou. E chuta pro gol. Agora, entenda bem. Ah, eu já fiz o questionário, então eu vou deixar para lá. Fiz. Eu não vou aprender ética nada. É que tu se engana, hein? Tu tem que dar uma olhada lá, que Uhum. eu e a professora Márcia, a gente vai ficar bisoiando quem é que está ali participando ali da aula, hein? Então não vai dar
esse chute de escanteio não, que vai dar ruim, hein? Então tu tem que estar ali acompanhando Ah, ali. Eu vou colocar a aham, gente vai colocar, perdão, mais tarde ali o material de ética, tá? Vai ficar cobrando, professor, cadê o material? Calma, acabei de desligar o computador agora. Então a gente vai colocar o material, tem lá as aulas lá da gente, tá? Tem gravando. aham. E aí na próxima semana a gente vai tirar dúvida de vocês, tá? O pessoal, eu acho, hoje teve, o professor Márcio, hoje a gente teve 13 a 15 pessoas, né? Um pessoalzinho Sim, saiu, eu sim. não sei o porquê que saiu, mas enfim, né? Vida de cada um. Mas na próxima semana, eu e a professora Márcia, a gente está falando o seguinte: comunica as demais pessoas das suas turmas para participar, tá? Mais uma vez, isso aqui está sendo gravado, a gente vai colocar lá na plataforma, que quem não entrou, entra depois, veja as explicações, veja as dúvidas, para que todo mundo venha ter uma única comunicação. Tá bom? Tranquilo? Isso. Tá. Então, só isso mesmo, né? Isso, né? Então é isso, pessoal, que a gente deseja a vocês, tá legal? Bom final de semana. Peço Uma. desculpa para vocês que o passarinho é meu, tá, Tobias? Ah, é seu, é? Eu acho que eles também devem ter ouvido. Na verdade, são 7 calopsita. Ih, eles devem estar falando, cala a Aí elas. boca. Eles devem estar assim, cala a boca, garoto. Pô, 8h30 da manhã tu já tá Ai, querendo dar aula, cala a boca, vai dormir. Né? Tobias, eu já fechei tudo, mas elas gritam muito. Deu 6 horas da manhã, elas começam muito a gritar. Eu peço desculpa para vocês, tá, meus queridos? Ah, tá tranquilo. Na próxima aula, eu vou tentar ir para um cantinho mais omisso para poder não ouvir. Meu Deus, desculpa, tá? Ah, tá tranquilo. Então é isso aí, gente. A gente deseja a vocês aí, fica com Deus, tá? Boa sorte aí nos outros estudos. Mas também não esqueça da gente não, tá legal? Comunica aí com o pessoal aí de vocês, isso é importante pra caramba, tá? Comunica, repassa, vocês, os representantes, passem para suas turmas. Ah, professor, você está jogando trabalho para os alunos? Não, a gente não está jogando trabalho para o aluno, não, tem nada a ver. A gente está pedindo para facilitar no entendimento, porque às vezes é aquele negócio, a É, plataforma está ali disponível, então a pessoa tem que vir até a gente. Eu não sei o que está se passando com a pessoa. Né? Então é importante a gente ter esse sim. feedback. O que a gente faz é dar aula, tá ali na É, plataforma, tá online, pegar o conteúdo, gravar, jogar na plataforma para quem não assistiu possa ver. Mas é importante que vocês aí, vocês que são amigos um do outro, é importante que vocês falem com essas pessoas, né, caso tenha dificuldade no acessar, para entrar em contato com a gente. Como é que entra em contato com a gente? Através da plataforma. Ah, mas ele não está online, não tem nada a ver, manda mensagem, pô. A gente tem que entrar na plataforma todo dia, né? E aí a gente observa ali a mensagem da pessoa, a gente responde. É assim que a gente faz. Tranquilo? isso. Show? Aí você pode, essa pessoa ela pode falar na plataforma, ou sei lá, ela tá com vergonha, né? Fala com você que é representante, você manda aí o feedback pra gente e a gente responde, tá? O interessante é que todo mundo venha sair ali beneficiado e não prejudicado. É isso que a gente não quer, tá? O que não pode acontecer é chegar para a matéria termina dia 30. Aí dia 3 aí eu não acessei. Aí, poxa, aí a gente vai falar, mas meu Deus, você pôs 3, por mais de 60 dias você não acessou, o que aconteceu? Por que você não falou com a gente? Eu não sabia que era para falar. É, Não, tem que falar, pô. Não sabia que era para falar na justificativa. A gente tá ali, tem ali um chat ali, você manda mensagem. Você só não pode xingar a gente. Isso aí, isso aí que não pode acontecer. Você não pode me xingar, poxa. Não fiz nada contra você, vai fazer isso comigo não. Tá legal? Mas tirando a brincadeira, você manda mensagem aí pra gente aí que a gente tirou a dúvida. Tá legal? Não, professor Marta, o professor Marta tá rindo aí. ai, Tobias. Então, gente, fica com Deus, tá? Boa sorte para todos aí e repassa essa informação. Professor, eu terminei aqui, né, de falar. Se Uhum. querendo falar mais alguma coisa, pode falar. Aí a gente encerra. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo. Por mim tá tudo bem, tá? Né? Então, gente, a gente